Dois jogadores podem sair do Palmeiras talvez até antes do que imaginávamos. Um é o Maurício e o outro é o Emiliano Martinez. E eu gostaria muito da sua opinião nesse vídeo aqui para podermos tratar essa notícia de uma forma séria. Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam desses dois jogadores, se vocês acham interessante a negociação diante ao Palmeiras e os clubes que estão interessados nos dois jogadores. Então, fiquem com a gente, nós vamos falar sobre o dia do Palmeiras também, treinamento do Palmeiras. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. A você que não conhece o nosso trabalho, estamos aqui todos os dias para fazermos vídeo, tentando deixar você o mais antenado possível no mundo do Palmeiras, até porque a Copa já está começando a se tornar aí uma realidade e já acaba, e aí começa os campeonatos novamente, o Palmeiras treinando aí forte para poder o segundo semestre chegar realmente nos denominadores comuns, que é a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Gostaria muito de saber a sua opinião relacionada a essa folga do Abel. Fizemos um vídeo um pouco mais cedo, se você tiver um tempo, vai até lá e assista o vídeo sobre a minha opinião relacionada a isso, essa folga do Abel, que para mim não cai muito bem. Sempre o Abel reclama do calendário, e é incrível, né? Ele reclama do calendário, porém o mesmo quando tem folga e pode treinar o time do Palmeiras, ele não está presente para poder treinar. Então, não bate, não casa muito. Eu quero saber a cara dele quando tiver novamente os jogos e ele achar que vai estar apertado o calendário do Palmeiras, ele falar que o Palmeiras não tem tempo para treinar. Qual vai ser a justificativa do Abel Ferreira da próxima vez? Porque hoje ele tem tempo para treinar, mas ele não está presente diante aos seus comandados, então fica difícil, né? Falar é diferente de agir, e o Abel Ferreira é uma prova viva de tudo isso. Mas estamos aqui para falarmos sobre o mercado da bola. Então, peço para você que chegou até agora, deixa o like, que é muito importante para que a gente atinja outros palmeirenses. Eu tô vendo que a galera tá assistindo o vídeo, mas está esquecendo de deixar o like, então não esqueça. Já sapeca no like aí para a gente poder chegar para outros palmeirenses. Quem puder ajudar nas nossas vaquinhas aqui pro canal, estamos aqui para recebermos também. Então fiquem à vontade. Se puder hypar também o nosso vídeo, fiquem à vontade, hype bastante e compartilha lá no grupo do WhatsApp, que é muito importante o seu compartilhamento. Vamos falar aqui, ó, rapidinho, até o Firmino comentou e eu vi em outros portais também para poder trazer para você. Treinamento de hoje, o elenco alviverde fez um trabalho de troca de passes, movimentações, finalizações com auxílio de estacas e bonecos de ar. A sequência da atividade teve dimensões reduzidas, com duas equipes e jogadores dispostos a poder aí cumprir o seu papel dentro de campo, com passes, com faltas, enfim, com várias situações dentro de campo, já imaginando o que pode acontecer nos campeonatos que nós vamos disputar. E vale lembrar os lesionados, e dentro desses lesionados podemos falar do Vitor Roque. Assim como nos últimos dias, o atacante Vitor Roque cumpriu cronograma com o núcleo de saúde e performance, tanto na parte interna e quando no gramado também, que ele fez alguns trabalhos no gramado. O lateral esquerdo, Jefeté, que operou o joelho direito no começo do mês, realizou tratamento apenas fisioterápico. Vale lembrar que o Paulinho treinou, o Fux treinou, enfim, outros jogadores também treinaram e treinaram forte. Então a gente está vendo que os jogadores que estão querendo voltar, tem o Felipe Anderson também que está treinando intensamente para tentar aí correr atrás do prejuízo do que aconteceu aí na sua carreira, né? Eu gosto muito do Felipe Anderson quando ele estava na Itália, e tem muitas agravantes aí relacionado a ele, né? Muita gente fala que ele é um ex-jogador em atividade, que não deu certo, que tem que negociar, mas cara, é incrível, porque no Palmeiras as coisas junto ao Abel Ferreira não rola, né? Parece que os jogadores param de jogar. A gente vê ontem o John Arias comeu a bola, velho. Foi um dos melhores jogadores em campo. E no Palmeiras ele não tem a mesma dinâmica. Aí muita gente fala, mas ele tá numa seleção. Cara, mas o Palmeiras é uma seleção. O Palmeiras dá tudo que ele precisa. Então, para mim, velho, eu acho que é mal posicionado dentro de campo, e isso faz com que faça algumas limitações no futebol do jogador. Eu tenho isso para mim e eu gostaria de saber de vocês também, tá? Até porque eu acho que vale lembrar que o Abel Ferreira é muito criticado diante a isso. Falando um pouquinho sobre Piquerez, e Emiliano Martinez,
também, né, após a eliminação do Uruguai, há um plano do Palmeiras em torno dos dois jogadores. Está falando aqui a reportagem. Pela seleção uruguaia, Piquerez e Emiliano Martínez representaram o Palmeiras na Copa do Mundo de 2026. Todavia, ainda na fase de grupos, o Uruguai foi eliminado e jogadores retornaram para as respectivas seleções, respectivos clubes, né? Em relação ao futebol brasileiro, que está na pausa por conta do Mundial, há um plano em torno dos atletas. De acordo com a ESPN, a dupla palmeirense conta com um período de férias, mas já no fim da próxima semana deve se juntar ao restante do elenco. Eles vão dar um tempo para os caras refletirem, degustarem um pouquinho a sua família para depois voltar aos treinamentos. Emiliano Martínez e Piquerez não entraram em campo na campanha confusa do Uruguai na Copa do Mundo. Inclusive, antes da disputa do torneio, o Palmeiras realizou um processo especial com o lateral esquerdo para tentar acelerar aí o seu processo de recuperação, né? Agora, Flaco Lopes entrou, a gente tem o Gustavo Gomes, o Maurício, enfim. Outros jogadores aí estão tendo grandes oportunidades nas suas respectivas seleções. Agora falando um pouquinho sobre o Maurício, que é um jogador que possivelmente vai deixar o Palmeiras, não só ele, né? Mas a gente vai falamos de Emiliano Martínez e vou falar agora do Emiliano Martínez primeiro então. Existem alguns portais que estão dizendo que o Real Betis realmente colocou o Emiliano Martínez na lista de prioridade depois da saída do De Osa. O principal jogador que era do Real Betis, agora o Real Betis está tentando reformular aí o setor e o principal jogador que eles estão olhando é o Emiliano Martínez, que está no topo ali para tentar ser contratado. Palmeiras não tem intenção de vender neste exato momento, segundo a reportagem. Eu acho que se tem a oportunidade, ele não está sendo muito utilizado aqui, negocia o mais rápido possível, cara. Agora falando um pouquinho de Atalanta, oferece 106 milhões de reais ao Palmeiras para contratar Maurício após a Copa do Mundo. O meio atacante, o brasileiro, naturalizado paraguaio, já fez um gol no Mundial e despertou os olhos aí da galera aí. Então, o Palmeiras conta com alguns atletas disputando a Copa do Mundo, enchendo os olhos de alguns outros clubes, e o Atalanta da Itália é um deles. O jornalista Leandro Andrade, setorista do Palmeiras, diz que a Atalanta da Itália teria feito uma proposta para contratar o meio atacante Maurício. A Atalanta faz proposta ao Palmeiras por Maurício. Os italianos teriam oferecido 18 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais, para contratar o brasileiro naturalizado paraguaio. A informação trazida pelo Leandro Andrade é que a diretoria do Verdão analisa a proposta oferecida e aguarda a volta do jogador ao final da Copa do Mundo para tentar ouvir o jogador se ele quer ir para o Atalanta ou ele quer permanecer no Palmeiras. Abre aspas, o Palmeiras recebeu uma proposta de 18 milhões de euros do Atalanta da Itália pelo Maurício, publicou o jornalista. Abre aspas novamente, naturalizado paraguaio, o jogador vive boa fase lá no Paraguai e está disputando a Copa do Mundo, marcou um gol na competição e é muito valorizado aí no mercado internacional, segundo o repórter. Aí de você do outro lado aí, o que você pensa sobre esse jogador? O importante destaque do Maurício entra em campo na próxima segunda-feira em partida no mata-mata pela fase de 16 avos na Copa do Mundo. E talvez aí faça com que mais olhares despertem para o meio-campista Maurício. Repito, a sua opinião é muito importante por esse valor. Muita gente não gosta do Maurício. Você negociaria esse jogador? Eu gostaria muito de saber de você aí o que você pensa sobre Maurício. Todas as vezes que ele teve oportunidade no Palmeiras, ele não conseguiu agarrar, principalmente depois da lesão e sua volta. Né? A gente viu que é um jogador que talvez precise de um pouco mais de estímulo e repito, Abel Ferreira talvez não esteja dando o estímulo necessário para que esse jogador possa desenvolver o futebol que ele já desenvolveu no passado. Então, gostaria muito da sua opinião sobre esses 3 temas, na verdade 4, e seria muito importante saber o que você pensa relacionado ao Maurício, a saída de Emiliano Martínez e também sobre essa reapresentação do Palmeiras aí,
alguns ficam, alguns vão embora. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.